É o seguinte: em homenagem a quem tem um objetivo na vida. Olá, turma. Fico muito feliz da gente poder retomar agora as nossas aulas. Estamos agora na terceira série. Lembra do caderninho? Quem foi meu aluno? Esse caderno vai ser importante, tá certo? Que a gente manteve uma estrutura do primeiro e do segundo, tá certo? E agora no terceiro, tá certo? A gente vai montar aí toda uma estrutura de revisão para o Enem. Então aquelas anotações do nosso caderno da segunda série, da primeira série, tornam-se muito importante para o nosso aprendizado. Então a gente agora começa toda uma etapa de aulas de conteúdos focando o Enem, para no final do ano a gente ter o sucesso, termos aí uma excelente avaliação nas provas do Enem, tá certo? Aos alunos novatos, sejam bem-vindos. Sou o professor Emiliano Camilo, sou professor de História de vocês. E vamos agora darmos o nosso pontapé inicial nesta nossa primeira aula, em que começo a fazer logo com vocês uma revisão. Esta revisão ela vai ser extremamente importante para a gente, porque ela vai lembrar a gente várias coisas, porque na próxima aula, os conceitos que a gente vai ver hoje, que a gente vai lembrar hoje e nas outras aulas, serão fundamentais para o pensamento lógico e a gente juntando as peças nas aulas, na revisão, nas questões que serão trabalhadas, focando aí o Enem, tá certo? Então vamos para a nossa aula de revisão para a gente poder entender todo esse processo de contextualização que é focado naquilo que o Enem cobra, as habilidades e as competências, tá certo? Nós tivemos a oportunidade de concluir o nosso assunto da segunda série, fechando aquilo que nós vimos tudo sobre a Idade Média e a Idade Moderna. E ainda temos parte desse conteúdo da Idade Moderna para a gente entrar na Idade Contemporânea, tá certo? E a gente viu que muitas coisas aconteceram dentro do contexto da história que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento econômico e para também o desenvolvimento do homem, tá certo? Logo no período que nós chamamos de Baixa Idade Média, e a gente sabe que a Idade Média ela está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média ela vai do século V ao século XI. Do século XI ao século XV é a chamada Baixa Idade Média. E a gente viu que no período da Baixa Idade Média tivemos um movimento chamado de Renascimento. A palavra renascimento significa renascer, ressurgir. E aí nós vamos ter o renascimento do comércio. O comércio que foi importantíssimo para o desenvolvimento da Europa. Haja vista que durante o período feudal, né, durante o período da Idade Média, a Europa passou praticamente 1000 anos sem ter uma atividade econômica. O comércio na Europa medieval foi praticamente extinto, né? E com as cruzadas, a retomada do mar Mediterrâneo, né, através das cruzadas, nós vamos ter o surgimento, o renascimento do comércio na Europa. E isso vai fazer com que aquele velho sistema medieval vá dando espaço ao dinamismo do mercantilismo, ao dinamismo do capitalismo. E aí as feiras medievais vai surgindo aí fortemente com a relação de troca de comércio com a moeda, né? Além do renascimento do comércio, nós vamos ter o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que vai ser extremamente importante para o processo de desenvolvimento e de investimento na Idade Moderna, né? Que a gente viu, teve a oportunidade de ver. Então, o surgimento de uma nova classe econômica, que é a burguesia. O termo burguesia vem lá
da Alemanha, das cidades da Alemanha, em que as cidades alemãs eram chamadas de burgos. Esses indivíduos que passaram a manusear, desenvolver a técnica do comércio, passaram a ser chamados de burgueses, devido aos burgos, às cidades. Por isso que vem o termo burguesia, tá certo? E o comércio passa a se desenvolver. O que é que vai contribuir para o desenvolvimento do comércio? Ora, a própria necessidade dos produtos. 3 fatores contribuíram para a crise, para o declínio da Idade Média: a fome, as pestes e as guerras. Tá certo? E o comércio vai dessa dinâmica. Aí nós vamos ter o chamado renascimento urbano, que é o surgimento das cidades medievais. Nós tínhamos uma sociedade medieval extremamente rural. Agora nós vamos ter o surgimento das cidades, o que nós chamamos de renascimento urbano. Em volta dessas feiras surgem as grandes cidades. Perto dos grandes feudos, dos castelos feudais, nós vamos ter um grande desenvolvimento populacional. E aí você vai ter o chamado crescimento demográfico. A população cresce. Tá certo? Então você vai ter aí o surgimento das cidades, o chamado renascimento urbano, que vai contribuir para o desenvolvimento do comércio. Além disso, a burguesia, com muito dinheiro, vai investir nos chamados sábios de Bizâncio. Ora, Constantinopla, no século XV, mais precisamente em 1453, Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos. Os grandes pensadores de Constantinopla, que é importante lembrar a vocês, que Constantinopla era uma antiga colônia grega chamada de Bizâncio, tá certo? E a gente já viu essa aula. O imperador Constantino reformou a cidade, fez suas muralhas, mas não trocou o nome. Naquela época era muito comum, quando um rei, um imperador, criavam a cidade e reformavam a cidade recebeu o nome dele. Só que em Bizâncio, Constantino não fez isso. Mas a população gostou tanto do que ele fez que resolveu chamar Bizâncio de Constantinopla em homenagem a Constantino. Tá? E aí, em 1453, Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos. Os sábios de Bizâncio, quer dizer, os sábios de Constantinopla, vão fugir e vão vir para a Itália, né, com medo dos turcos otomanos. Esses sábios de Bizâncio, quem são eles? São professores de história, de matemática, de ciências, de filosofia, são artistas, poetas, né? São um grupo seleto. E a burguesia vai investir nesses indivíduos. Por isso que a Itália vai ser chamada do berço do Renascimento ou da Renascença, porque surge aí um outro movimento chamado de renascimento cultural, ou renascença, tá certo? E aquela forma extremamente medieval de se pensar vai dar lugar a uma nova forma de pensar, que é o movimento chamado de humanismo, através das ideias do renascimento cultural, em que você vai ter a valorização do homem, o chamado antropocentrismo, do naturalismo, do racionalismo, tá certo? Do experimentalismo. Então, a ciência passa a ter grande importância em relação a isso. E é exemplo dos grandes artistas, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, tá certo? Que vão dar um grande impulsionamento à visão, né, da história. Que é importante fazermos uma correção aí, que quando a gente pensa em Michelangelo, em Leonardo da Vinci, em Rafael, em Galileu, em Copérnico e tantos outros pensadores da Idade Média, a gente não pode usar o termo e dizer que a Idade Média foi um período das trevas. Isso é um conceito errado. Quem vai usar isso são os iluministas. E a gente viu isso, né, quando os filósofos do iluministas entram em apogeu por causa da Revolução Francesa, né? Então, é um termo errado dizer que a Idade Média foi um período de trevas. Na Idade Média surgiu os grandes pensadores, tá certo? Então,
E isso vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade, o surgimento de novas universidades, que é esse investimento que a própria burguesia vai dar, porque a burguesia ela necessitava de ter conhecimento. Enquanto a nobreza tinha grandes bibliotecas, eram letradas, a burguesia não era. Por isso que a burguesia vai investir nesses sábios de Bizâncio, porque eles vão querer adquirir conhecimento. Eles têm dinheiro, mas eles não têm cultura. E a partir daí eles vão alimentar, né, o seu aspecto tanto cultural, né, como também almejando o poder político. Tá certo? E aqui nós temos várias cenas que vai nos proporcionarmos ter uma visão. Então, a partir do século XV, nós vamos ter aí o fim da Idade Média e surge agora a chamada Idade Moderna. Nós vamos ter aí a transição do feudalismo para o capitalismo. Esse capitalismo chamado de mercantilismo. Aí nós vamos ter aí o surgimento das grandes navegações, tá certo? Nós vamos ter os grandes artistas e filósofos e pensadores que passam a dar uma nova forma de visão da sociedade, um novo jeito de pensar. A burguesia, sendo prejudicada nas suas transações comerciais devido à estrutura descentralizada do feudalismo, vai lutar agora por uma estrutura centralizada, resgatando a figura do rei, tá certo? E aí surge o que nós chamamos de Estado Nacional ou Monarquia Nacional, que surge aí o absolutismo. E a gente já sabe o conceito de absolutismo. A gente já sabe que o absolutismo é o poder concentrado nas mãos de uma única só pessoa. Então a formação do Estado Nacional, do Estado monárquico, surge da união de rei mais burguesia. E aí a burguesia vai financiar o rei, vai dar um exército ao rei para o rei vencer os senhores feudais e unificar o seu território, criar estradas para facilitar o escoamento das mercadorias, criar pontes, tá certo? E criar uma única moeda e as fronteiras, porque isso era o interesse da burguesia, porque isso iria proporcionar o crescimento e o desenvolvimento ainda mais do comércio, tá certo? Por isso, uma das classes que vai ser grande detentora de poder vai ser a burguesia. Então, a união de rei mais burguesia vai dar o que nós chamamos de Estado Nacional ou de Monarquia Nacional, que surge aí o absolutismo. Mais uma vez, lembrando a vocês o conceito de absolutismo, que é o poder concentrado nas mãos de uma única só pessoa, tá certo? E dentro disso aqui, nós vamos ter aqui no mapazinho abaixo, que mostra o objetivo da burguesia buscar uma nova rota de comércio, né, para com as Índias, e a busca dessa nova rota comercial desenvolve aí o período das navegações. O século XV e o século XVI vai ser conhecido como o século das grandes navegações, e a busca dessa nova rota comercial vai dar a chegada dos portugueses aqui no Brasil, dos espanhóis na América Central, na América do Norte, dos holandeses, dos ingleses, tá certo? Então a Idade Moderna vai ser repleta desses acontecimentos que vai mudar, né, a visão de mundo e amplitude de relações comerciais com o surgimento das moedas. E é importante ressaltarmos que a Idade Moderna vai ser caracterizada com o grande processo de desenvolvimento que vai ser o surgimento de um comércio forte que vai proporcionar o fortalecimento e a necessidade de atender outras demandas. E aí a gente vai ter a famosa Revolução Industrial, tá certo? E lembro aí para vocês que o século XVIII é tido como o século das grandes revoluções, porque nela nós vamos ter a chamada Revolução Industrial, tá certo? As atividades deixaram de ser de forma artesanal para ser agora feita em larga escala a partir da industrialização. Então o século XVIII é chamado de século das grandes revoluções, porque ele vai ter a Revolução Industrial,
que ocorre na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Revolução Intelectual, que vai ser o Iluminismo. É importante percebermos que muita gente acha e pensa que o Iluminismo surgiu na França. O Iluminismo não surgiu na França, ele teve seu apogeu e sua influência nas ideias da Revolução Francesa. Mas o Iluminismo surgiu no século XVII na Inglaterra, tá certo? E vamos ter a independência dos Estados Unidos também no século XVIII. Por isso que o século XVIII é tido como o século das grandes navegações, tá certo? E tudo isso aí tem a forma, né, de lidar com os interesses da burguesia, essa classe social fortíssima, detentora de grande acúmulo de capital, que vai financiar a Revolução Industrial, que vai financiar as grandes navegações, juntamente com a Igreja e também o Estado absolutista, tá certo? Para desenvolver o sistema mercantil. E aí você vai ter uma estrutura política na Idade Moderna chamada de absolutismo, né, que é o poder concentrado nas mãos do monarca, do rei, e uma dimensão econômica, né, voltada para o mercantilismo, que vai atender os interesses de mercado, que é o capitalismo, né, que o mercantilismo tem como característica, a gente teve a oportunidade de ver isso, que vai ser balança comercial favorável, colonialismo, metalismo, monopólio, tá certo? Porque isso são características do sistema mercantil para o fortalecimento tanto do Estado absolutista como também do próprio interesse da burguesia mercantil. E através dessas grandes navegações, como eu havia falado, os portugueses chegam aqui ao Brasil. E a gente viu que um dos fatores que contribuiu para o pioneirismo de Portugal, pioneirismo, como nós sabemos, vem de primeiro, o que fez Portugal se lançar primeiro ao mar, vai ser a sua posição geográfica privilegiada, né? Portugal está banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mediterrâneo, então a sua posição geográfica privilegiada vai lhe proporcionar que está primeiro nas aventuras das grandes navegações, não está envolvida em guerra, né? Dom João ter criado a escola de Sagres, que tinha como princípio formar grandes marinheiros e o incentivo da construção de navios, né? Navios a velas mais rápidos, a utilização da bússola, tá? Como mecanismo de poder se orientarem em alto mar, e uma estabilidade econômica. Então esses fatores contribuíram para o pioneirismo de Portugal se lançar ao mar. Depois vai vir a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, porque esses países não chegaram primeiro porque estavam envolvidos em guerras, tá certo? E lembrando que Portugal está ali presente na chamada Península Ibérica. E toda vez que se referir à Península Ibérica, vocês lembram logo de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha formam a chamada Península Ibérica. E chegando aqui, os portugueses no Brasil, né, nós vamos ter toda uma estrutura que passa a ser desenvolvida aqui, que é uma das características do mercantilismo, que vai ser o colonialismo. O Brasil passa a ser uma colônia de Portugal. E se o Brasil é uma colônia de Portugal, Portugal passa a ser a sua metrópole, tá certo? E a gente teve a oportunidade também de ver isso, e vamos ter também uma revisada sobre isso. Então tudo aquilo que o Enem pede, cobra, a gente vai ter a oportunidade de ver. Essa revisão vai ser muito boa para vocês, porque vocês vão ter a oportunidade de rever e relembrar as coisas, e a gente dá continuidade aí aos nossos estudos, tá certo? E aí nós temos o século XVIII, como eu havia falado para vocês, que é conhecido como o século das grandes revoluções, porque nele a gente vai ter a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução dos Intelectuais, que vai ser o Iluminismo, tá certo? Então espero que essa aula de revisão para vocês sirva para que as ideias venham a acontecer. Na nossa próxima aula,
essa aula já vai nos ajudar para a próxima aula a gente já entrar dentro dos conteúdos específicos que a gente também vai necessitar da utilização desses conceitos que a gente viu nessa aula, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa ou dúvida é só entrar em contato com a gente, que estamos aí para termos esse grande sucesso que vai ser a aprovação de vocês no Enem, tá certo? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.